Imagine isso. Você está diante de um precipício ao entardecer, o vento carregando ecos de escolhas passadas, enquanto uma voz interna sussurra todos os "e se" que te assombram. O céu se tinge de vermelho e ouro, mas dentro de você há um peso, o arrependimento, um fantasma que não explica. E então, um paradoxo te atinge. Para viver sem arrependimentos, você deve abraçar o que mais teme: a culpa, a imperfeição, o risco. Como pode ser? Como algo que te dilacera pode ser o caminho para a liberdade? A tensão se instala, um nó no peito que mistura dor e fascínio. Você já sentiu isso? Aquela pontada que vem quando olha para trás, vendo caminhos não tomados, palavras não ditas, sonhos abandonados. A sociedade te ensina a evitar essa dor, a enterrar o passado, a justificar cada erro, a preencher o presente com distrações. Mas e se essa fuga for o que alimenta o arrependimento? E se, ao negar suas falhas, você estivesse afastando da vida que poderia ter? O peso disso te atravessa agora, não é? Uma inquietude que sussurra que há mais, que você está carregando um fardo que não precisa carregar. Pense na última vez que o arrependimento te visitou. Talvez tenha sido uma decisão que tomou, um amor que deixou escapar, uma chance que não aproveitou. O que você fez? Provavelmente tentou esquecer, justificar, culpar o destino. Mas e se naquele momento você tivesse enfrentado essa dor? E se tivesse olhado nos olhos do erro e encontrado algo além da culpa? Há uma contradição aqui, uma que desafia tudo o que aprendeu. O arrependimento não é um fim, mas um espelho onde a vida se reflete. Você já parou para se perguntar por que foge tanto dele? Por que a culpa te assusta mais do que a coragem de mudar? E se o arrependimento for um mestre disfarçado? Uma chance de reescrever quem você é, de transformar o passado em força? Mas por que parece tão insuportável? Porque o silêncio que ele traz te faz querer correr para o próximo plano, a próxima distração, qualquer coisa que afaste o peso? Talvez seja porque, no fundo, você sabe que enfrentá-lo significa encarar você mesmo, suas escolhas, seus medos, sua capacidade de renascer. Você já sentiu essa urgência? Aquela chama que acende quando percebe que o arrependimento pode ser mais do que uma sombra? O peso cresce, uma presença que te desafia a parar e olhar. O arrependimento não é apenas um eco do passado. Ele pulsa com algo maior, algo que você ainda não entende. Mas por que persiste em fugir? Que lições ele guarda e o que acontece se você ousar enfrentá-lo? Essas perguntas te puxam, te inquietam, te forçam a mergulhar mais fundo. Algo está escondido nas raízes dessa dor, algo que molda quem você é, e o mistério aguarda para ser desvendado. Você sente o eco daquele precipício agora, o peso do arrependimento que te desafia a olhar para trás. Mas por que essa sombra te assombra tanto? Não é apenas uma emoção passageira, há uma teia de raízes psicológicas, filosóficas e sociais que te mantém preso a ela. Essa teia não é acidental. Ela foi tecida ao longo do tempo e desvendá-la é o próximo passo para entender o que te prende. Comece com a psicologia. Carl Jung via o arrependimento como um reflexo da sombra, a parte reprimida da psique que carrega culpas e desejos não assumidos. Você o evita porque ele te confronta com o que esconde, com as escolhas que nega. Jung acreditava que integrar essa sombra é essencial para o crescimento, mas você a rejeita, preferindo a ilusão de perfeição. Isso cria um ciclo. A fuga alimenta o arrependimento, e o arrependimento reforça a fuga, mantendo você distante de sua totalidade. Vire-se para a filosofia. Friedrich Nietzsche, com seu conceito de amor-fati, amar o destino, incluindo os erros, via o arrependimento como uma fraqueza que impede o super-homem de afirmar a vida. Mas a sociedade te ensina o oposto, a busca por redenção, a culpa como virtude, a negação de erro como moralidade.
Arthur Schopenhauer diria que o arrependimento nasce do desejo insatisfeito, uma dor que você teme porque expõe a fragilidade humana. Jean-Paul Sartre acrescentava que ele te confronta com sua liberdade. Cada arrependimento é um lembrete de escolhas feitas ou evitadas, uma responsabilidade que te assusta. E as forças sociais? Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, descrevia uma cultura que te distrai da introspecção, afastando-te do confronto com os erros. Hoje, isso se reflete nas redes sociais, onde a perfeição é exibida e o arrependimento oculto, numa economia que lucra com sua autoimagem. Você evita o arrependimento porque ele exige coragem para redefinir quem é. O resultado? Seu comportamento se torna reativo. Você se apega a justificativas, suas emoções se cristalizam em amargura e sua identidade se fragmenta, moldada por culpas não resolvidas. Mas há algo mais sombrio. E se essa fuga do arrependimento não apenas te aprisionar, mas também moldar o mundo? E se a recusa coletiva em enfrentar os erros cria uma sociedade de superficialidade, onde a autenticidade é sacrificada por aparências? A tensão cresce. Você sente que algo falta, que a vida que vive não é a que poderia ter. Mas por que persiste nessa negação? Que forças além da culpa te mantêm nessa dança com o passado? As respostas estão nas consequências que ainda não enxerga. Você carrega o peso daquele precipício agora, sentindo o eco do arrependimento que te desafia a olhar para dentro. Mas o impacto vai além do que você percebe à primeira vista. Essa fuga dos erros não é apenas um reflexo interno. Ela te molda silenciosamente, esculpindo sua vida e o mundo ao seu redor com consequências que se infiltram como uma sombra persistente. O que você perde ao evitar o arrependimento? O que o mundo perde quando todos fazem o mesmo? Olhe para seus dias. Cada decisão, justificar um erro, culpar as circunstâncias, enterrar uma culpa, é guiada por um viés cognitivo chamado dissonância cognitiva. Sua mente, por instinto, protege você do desconforto de admitir falhas, levando você a racionalizar em vez de refletir. Estudos neurológicos mostram que o cérebro libera cortisol ao confrontar arrependimentos, reforçando a tendência a evitar o passado. Você nem percebe, mas está condicionado a fugir, e essa fuga rouba sua capacidade de crescer. Amplie isso para a sua existência. O medo do arrependimento apaga a profundidade das suas emoções. Você já sentiu alegria, mas será que já viveu plenamente, aceitando as escolhas que a moldaram? A psicologia chama isso de supressão emocional, uma defesa que te distancia da autenticidade. Relacionamentos sofrem. Você evita vulnerabilidade porque ela expõe erros passados, preferindo a segurança da superficialidade. Tudo isso porque o arrependimento te assusta, mesmo que ele seja o caminho para a reconciliação. Agora, veja a sociedade. O condicionamento cultural te empurra a glorificar o sucesso, a tratar o erro como fraqueza, a esconder a culpa sob máscaras de perfeição. Aldous Huxley previa isso, uma cultura que te distrai da autocrítica com prazeres fúteis. Observe as redes sociais. Elas te inundam com imagens de vidas impecáveis, reforçando a ilusão de que o arrependimento é inadmissível. Esse ciclo cria uma realidade frágil, onde o valor se mede por conquistas externas e não por integridade interna. A desigualdade floresce porque ninguém questiona um sistema que lucra com sua negação. Os efeitos são invisíveis, mas profundos. O seu breve, viciado em evitar culpas, perde resiliência. Pesquisas indicam que a supressão constante enfraquece o córtex pré-frontal, reduzindo a capacidade de aprendizado com erros. Você vive no automático,
reagindo em vez de evoluindo. Socialmente, isso alimenta um mundo de hipocrisia, onde a autenticidade é sacrificada por aparências. Você já sentiu essa inquietação? A sensação de que a vida escorre enquanto você foge do passado? A tensão aperta. Você sabe que poderia ser mais, perdoar mais, mas algo te trava. É como se uma corrente invisível te prendesse e cada justificativa a fortalecesse. Carl Jung alertaria para uma sombra coletiva, um medo compartilhado do arrependimento que adormece culturas inteiras. Você sente a urgência de romper isso, de olhar além do que te foi ensinado a temer, mas como? Que caminho leva à liberdade? A resposta está na rebelião que ainda espera por você. Você sente essa corrente invisível apertando, a urgência de romper o ciclo que te prende. Mas e se tudo que você aprendeu sobre o arrependimento estiver invertido? E se, em vez de uma prisão a temer, ele for o fogo que forja uma vida sem culpas? A rebelião começa aqui, com uma virada radical de perspectiva. A coragem de abraçar os erros e descobrir que eles te libertam, não te definem. Pare de justificar. Friedrich Nietzsche, com seu amor fati, ensinava que amar o destino, incluindo os erros, é o caminho para o super-homem. Tente isso. Pegue um arrependimento, um erro que te assombra, e aceite-o como parte de você. Sinta a resistência, deixe-a pulsar. É contraintuitivo, mas essa aceitação dissolve a culpa. Estudos mostram que a autocompaixão reduz o estresse associado a arrependimentos, transformando dor em aprendizado. Pense em Sócrates, que transformou sua condenação em sabedoria. Siga esse exemplo. Transforme cada erro em uma intenção, um passo rumo a quem quer ser. Inspire-se no passado. Leonardo da Vinci errou e inovou, usando falhas como guias. Jesus perdoou, redimindo-se aos outros. Esses atos não foram derrotas, mas afirmações de poder. Você pode ecoar isso. Comece simples. Escreva uma carta ao seu eu passado, perdoando-o, ou medite sobre o que o erro te ensinou. Esses gestos te devolvem o controle, te libertam da tirania da culpa. Reconquiste sua narrativa. A sociedade te vende a ilusão de perfeição, mas Jean-Paul Sartre diria que sua liberdade floresce na aceitação. Crie rituais, um diário de erros transformados, uma pausa para refletir sobre escolhas. Pesquisas indicam que a reflexão intencional fortalece a resiliência emocional, restaurando sua capacidade de escolha. Não precisa de redenção externa, precisa de autoria interna. Transforme a culpa. Aldous Huxley alertava contra a fuga da realidade. O arrependimento é parte dela. Use-o como energia. Quando surgir, pergunte-se: o que isso me ensina sobre viver? Corra atrás de uma ação, uma verdade, uma reconciliação. Isso te faz poderoso, não vítima. Você sente essa força, não é? A chance de moldar uma vida que transcende o passado. Mas a revolução final exige mais. Está pronto para a verdade que muda tudo? Você sente o pulsar dessa força agora. O poder de moldar uma vida que transcende o passado. Mas a verdade final vai além. Uma revelação que reescreve tudo o que você pensava sobre o arrependimento. Ele não é um peso a carregar. É o fogo que forja a sua autenticidade, o espelho onde você encontra a sua força mais pura. Viver sem arrependimentos não é evitar erros, mas abraçá-los como parte do que te define. Pense nisso. Cada vez que você aceita um erro, algo se liberta. As camadas de culpa que a sociedade te impôs, as expectativas que te sufocam, as máscaras que te escondem.
Friedrich Nietzsche diria que isso é o amor fati em ação. Afirmar a vida em cada falha, transformando-a em poder. Você não é apenas o somatório dos seus acertos. Você é a coragem de abraçar o todo. Luz e sombra. Viktor Frankl viu isso na adversidade. O sentido nasce da aceitação, não da negação. O arrependimento te força a encontrar esse sentido, a despí-lo das ilusões de perfeição. E se o tempo for um mestre, e o arrependimento seu aluno? Jean-Paul Sartre imaginava a liberdade como o ato de assumir as escolhas, mesmo as dolorosas. Aceitar o passado é viver no presente com autoridade, reescrevendo a narrativa do e se em e agora. Isso muda tudo. As lutas passadas, a culpa, a autocrítica, o peso, não eram prisões, eram forjas para sua alma. Aldous Huxley alertava contra a fuga da realidade. O arrependimento é a realidade mais crua, e enfrentá-lo te liberta da tirania do externo. Imagine isso. Você está em um campo ao amanhecer. O sol dourado emergindo de um horizonte de sombras. O vento carregando sussurros de erros transformados. O arrependimento não é mais um fantasma, é a chama que ilumina seu caminho. Você não teme mais o passado, porque percebe que a vida está na aceitação, na intenção de cada passo que dá. Cada erro, cada culpa, é um tijolo na construção de quem você é. Feche os olhos. Sinta o silêncio que se expande, o ritmo de uma força interior que resiste ao tempo. O arrependimento não é fim, é o portal para o que sempre foi seu. Levante-se. Abrace seus erros. Crie a partir deles. A vida não espera. Ela começa agora, em cada escolha que você faz com os olhos abertos para o passado. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.